Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Minuto da Aprovação. Semanalmente eu trago para vocês vídeos falando sobre concursos públicos, trazendo dicas, trazendo videoaulas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre 3 disciplinas que costumam ser um excelente custo-benefício das provas de Defensoria Pública. Se você não quer perder essas dicas, se você quer ficar por dentro de tudo que vai te ajudar a potencializar a sua aprovação, a obter uma melhor nota, para se aproximar da nota de corte, para vencer a nota de corte e participar da segunda fase do seu concurso, fica até o final. Gente, para quem não me conhece, eu sou Regina Celi, sou servidora pública do MPF, técnica do MPU, e eu faço mentorias individuais, coletivas e tenho feito também estudos estratégicos em parceria com a professora Lúcia Heimert, defensora pública do Estado de São Paulo. O que eu vou falar aqui para vocês não é nenhuma novidade. A gente sabe que as disciplinas de Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor e Princípios Institucionais são disciplinas muito importantes para a atuação institucional, para a Defensoria Pública, e que elas costumam abranger 25%, 30% da sua prova objetiva. Isso não é nenhuma novidade, né, professora? Sim, nós sabemos disso. Acontece que muitas vezes os alunos têm uma certa dificuldade em uma ou outra disciplina que não é uma disciplina de base, como direito civil, constitucional, administrativo, penal, processo penal, e acaba negligenciando um pouco, ou deixando para o final, e muitas vezes acaba se perdendo na compreensão de alguns institutos importantes. Então, antes de você olhar o seu edital, de você se desesperar, é importante que você comece a fazer uma estratégia para ir vencendo, para ir estudando aquele conteúdo, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana, para que na hora da prova você consiga pontuar ao máximo. Uma dica muito importante que eu dou em relação ao direito do consumidor, porque normalmente costuma ser cobrado apenas o CDC, com raras exceções de alguma resolução, alguma portaria. A disciplina do direito do consumidor, nas provas do SEBRASP, por exemplo, ela é muito fácil de ser vencida, resolvendo questões dos anos anteriores da mesma banca e de outras bancas. Você pode escolher questões, por exemplo, da banca SEBRASP, da banca FCC, da VUNESP, e resolver aquelas questões. FGV também, que é uma banca muito boa, né? Um pouco mais exigente. E você vai resolvendo aquelas questões dos últimos 5 anos. E ali você vai estar afiado em direito do consumidor, porque você vai ver algumas questões jurisprudenciais, algumas questões minimamente doutrinárias e muita coisa de súmulas e letra da lei. Então você pega o CDC, vai lendo o CDC diariamente, faz uma programação para ler 20 artigos por dia, 15 artigos por dia e vai vencendo aquele código e resolvendo as questões. É muito rápido de você conseguir concluir, mas para você ter uma visão um pouco mais abrangente, você pode estudar também para e passo com a lei, ou esses artigos do Código de Defesa do Consumidor, as 7 edições de teses da jurisprudência em teses do STJ. E uma dica que eu dou para vocês eu não ganho nada por isso, gente, não é propaganda, mas é porque eu gosto muito e eu acho uma ferramenta muito útil, não só para quem estuda, como também para quem trabalha na área jurídica. É o buscador do seu direito. Você pode fazer a sua assinatura, salvo engano, a assinatura semestral é de R$ 97,00. Tem anual também, eu paguei R$ 147 há aproximadamente um ano, ainda estou com a minha assinatura vigente. E com essa assinatura você consegue acessar todas as edições da jurisprudência em teses do STJ, que cada vez é mais recorrente nas provas, você acessa ela bem atualizada, com toda a modificação do entendimento que vem sendo feito ao longo dos anos. Porque no site do STJ você não encontra sempre atualizado. Tem coisa que foi atualizada em 2015, 2018, 2017. Nem tudo é tão atual. Da 170, 180 para cá, até que está bem mais atual, né? Você pode considerar ainda esses julgados da maneira que estão. Mas as edições mais antigas, a edição número 30, a edição número 50, as primeiras mesmo, elas não vão estar exatamente com o mesmo entendimento hoje. O entendimento já foi revisitado e muitas vezes os dois entendimentos contraditórios podem estar ali naquele material. Então eu aconselho que você estude por um material atualizado, ou você mesmo vá atualizando a jurisprudência, ou para facilitar a vida do concurseiro, que é isso que a gente quer, para ter mais tempo, você que estuda, que trabalha, que tem família, a gente quer otimizar o nosso tempo. Então, é um ótimo custo-benefício, falando em estudo aqui, é a assinatura do buscador do seu direito, tá? Então, isso você pode fazer em direito do consumidor. E em relação a princípios institucionais também,
é muito bom de você olhar a Lei Complementar 80, que é aquela que rege, tem as normas gerais sobre a instituição da Defensoria Pública, a Constituição Federal, alguns artigos do ADCT e, em especial, a legislação local da sua prova. Mas eu quero tratar hoje um pouquinho mais, com um pouquinho mais devagar, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Normalmente, nas provas de defensoria, caem algumas resoluções do CONANDA, Conselho Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Normalmente, a Resolução 113, por exemplo, ela é muito cobrada, porque ela fala sobre o sistema de garantias de direitos, de proteção e de direitos da criança e do adolescente, que é formado pela sociedade civil, é formado pelo poder público, tem a participação da Defensoria Pública, das polícias, da magistratura. Então, é muito interessante que você leia a resolução número 113 do CONANDA, porque ela sempre costuma cair nas provas de Defensoria Pública. Não é tão extensa e tem vários dispositivos afetos à atribuição institucional. A exemplo do artigo 8º dessa resolução. Mas ela inteira merece ser lida, certo? Lida, relida, marcada, fazendo lá, colocando marca-texto, alguma anotação, para que você relembre caso aquele texto normativo caia na sua prova. Fora isso, nós temos o ECA, né? E a lei do SENASSE. A lei do SENASSE, ela se aplica aos adolescentes, porque ela trata das medidas socioeducativas que são aplicadas aos adolescentes em confronto com a lei. Então, ela não vai ser aplicada às crianças, certo? Excepcionalmente, ela se aplica aos maiores de 18 anos, quando o menor ele é punido por ter praticado alguma infração, algum ato infracional, e ele é responsabilizado até os 21 anos de idade, porque aquela medida socioeducativa de internação, por exemplo, ela pode se extinguir compulsoriamente quando ele completar 21 anos, ou até antes, né? Se ele completar os 3 anos antes de completar os 21. Mas assim, o SENASSE se aplica aos adolescentes. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, além dele, nós temos a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sobre a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, é muito importante vocês observarem o artigo 1º, que de cara ele já tem uma diferença muito clara em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, a criança é aquela que é menor de 12 anos, que tem 12 anos até 12 anos incompletos, enquanto o adolescente vai dos 12 anos incompletos, o critério biológico, né, até os 18 anos. Completou 18 anos, ele adquire a maioridade. Então, na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, é criança, todo indivíduo até os 18 anos de idade incompletos. Isso está no artigo 1º da Convenção. Então, são textos normativos que você precisa conhecer. Declaração dos Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes, Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, resoluções do CONANDA, em especial a resolução número 113. E sobre o Estatuto, o que eu queria trazer para vocês, os assuntos relevantes em relação ao direito da criança e do adolescente são os sistemas que vigeram em relação à proteção da criança e do adolescente. Houve 4 fases. A primeira fase era a fase da total indiferença, em que o menor ele não era visto, ele não tinha um sistema protetivo, um sistema acolhedor para tratar das suas necessidades. Era como se o menor não existisse ou fosse equiparado a um adulto. Então, essa foi uma fase muito longeva, né? Mas infelizmente vigia por muito tempo e, de fato, não tratava a criança ou o adolescente com a dignidade que ele merece. Depois nós tivemos outras fases, dentre elas a fase tutelar e, por fim, a fase que foi o Código de Mero Matos, né? Aquele em que o menor ele era um objeto do direito e não um sujeito de direito, né? Que ele era visto como uma pessoa em situação irregular. Eu posso até estar me confundindo, gente, mas depois dêem uma olhadinha no resumo a respeito dessas fases. E a última é a fase da proteção integral, na qual a criança e o adolescente, essa eu tenho certeza,
eles são considerados sujeitos de direito e têm uma ampla proteção, porque prevalece hoje o princípio do melhor interesse da criança. Isso não está só no Estatuto da Criança e do Adolescente, na jurisprudência do STJ, está inclusive na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. A proteção desse melhor interesse, em um dos seus primeiros artigos, já vem essa observação. Então, gente, é isso. Eu queria tratar sobre esse assunto e falar um pouquinho mais sobre alguns temas que sempre vêm cobrados. Vocês têm que lembrar da colocação em família substituta, especialmente a adoção. A adoção é um tema muito cobrado, muito importante em provas de defensoria. Temos que nos lembrar também do conselho tutelar, das suas atribuições, do prazo de duração do mandato do conselheiro tutelar. A gente tem que se lembrar que ele só faz parte da administração pública municipal e que é remunerado. E também que o Conselho Tutelar, ele aplica uma série de medidas previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, ele não pode aplicar medidas socioeducativas, apenas as medidas de proteção. E todas aquelas que estão elencadas no artigo 136, salvo engano, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais, quem pode aplicar as medidas socioeducativas é o juiz, o magistrado, o juiz da infância e da juventude. E se, segundo o artigo 262 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não houver conselho tutelar instalado na comarca, a atribuição para todas as medidas de proteção ou socioeducativas será do juiz. Na verdade, a competência, para deliberar sobre isso será do juiz. Então, são temas muito relevantes. Você tem que ir aos pouquinhos introduzindo no seu estudo. Não precisa pegar todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem quase 300 artigos de uma só vez. Mas você tem que ir aos pouquinhos. Como eu falei no CDC, 15, 20 artigos por dia, e lendo, fazendo suas anotações e resolvendo questões. Questões bem específicas sobre aquele tema do dia, não questões sobre todo o conteúdo. Mas é importante lembrar mesmo que a lei do SINASE, que é bem mais sucinta, ela é que vai ser cobrada na sua prova. O Estatuto da Criança e do Adolescente tende a ser cobrado nos artigos que foram alterados em relação à Lei Henrique Borel em 2022, os artigos que foram alterados pelo Estatuto, pelo Marco Legal da Primeira Infância em 2016. Então, olha o artigo 8º, o artigo 13, vários artigos que foram modificados por essas leis. E vejam também os artigos que falam sobre a colocação em família substituta, sobre a adoção, artigo 50, 49, 46, artigo 197E, que fala sobre a devolução da criança quando ela é adotada, que isso é possível, embora seja uma medida irrevogável, isso pode acontecer e traz sérias consequências para aqueles que devolvem a criança. Então, são muitos detalhes. A diferença de idade entre o adotante e o adotado tem que ser mínima de 16 anos. Tem uma flexibilização do STJ a esse respeito, vocês vão ver isso olhando a jurisprudência. Salvo engano, é um julgado de 2021 ou 2022. Então, é possível que tudo isso seja cobrado, mas não é o código inteiro. Aliás, não é o estatuto inteiro. São várias nuances, muito da prática mesmo, da vivência das comarcas, sobre o cadastro, sobre o artigo 50, parágrafo 13, a possibilidade de adoção fora do cadastro, a possibilidade de adoção avoenga. O STJ tem jurisprudência de 2021 a esse respeito, com uma série de critérios para permitir essa adoção, porque a gente sabe que os ascendentes, eles não podem adotar, eles só podem deter a guarda da criança. Então, é isso que vocês precisam ver, certo? Temas de acolhimento familiar, acolhimento institucional, apadrinhamento, adoção, principalmente das formas de colocação em família substituta, conselho tutelar, medidas socioeducativas ou lei do SINASE, e esse histórico a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não exatamente do Estatuto, a respeito da proteção, da dignidade conferida às crianças e aos adolescentes. Então, eu sugiro esse estudo mínimo e que vocês a cada dia vão vencendo o Estatuto, olhando as questões, principalmente as questões da sua banca dos últimos 5 anos. Vai lá no que concursos ou na TEC concursos, na plataforma que você tem a sua assinatura, e vai resolvendo essas questões e formando o seu caderno de erros. Você anota o que você errou, para que você depois não erre mais. Você vai colocar a resposta correta daquela questão que você errou, porque você achou que era outra coisa. Se você quiser anotar mais detalhes, você coloca. Mas vamos supor que você tenha resolvido 15 questões. Das 15, você errou 8.
Então, se você for anotar todos os detalhes de 8 questões, o seu estudo vai ficar muito prolixo e vai ficar difícil de revisitar aquela matéria e de revisar em meia hora, uma hora, ao longo de uma semana. Então, o ideal é que você pegue aquele material e no seu caderno ou no arquivo do Word, você anote o que você errou, apenas a questão que você errou, você vai anotar daquela questão apenas a sua assertiva correta, a que você deveria ter acertado. Esse é um ponto muito importante, muito crucial, decisivo para a sua revisão. E o que você pode fazer? Estudar semanalmente o seu cronograma, no final de semana, porque de concurseiro para concurseiro essa é a realidade. Nem sempre você vai conseguir revisar todos os dias. Você pode até tentar fazer a revisão de 24 horas, a de 7 dias, a de 30 ou 21 dias. Mas fica praticamente impossível você cumprir sempre isso. Eu não estou incentivando vocês a não revisarem, mas é a realidade que a gente vê. É difícil, então às vezes você consegue, às vezes não. E você pode também optar por revisar após 24 horas aquele assunto novo que você nunca viu ou que você tem muita dificuldade de conciliar, né? De se familiarizar com ele. Então, nesse caso, você tenta mesmo fazer essa revisão em até 24 horas para sedimentar na sua memória esse conhecimento. Se você não conseguir, no final da semana, no sexto, sétimo, oitavo dia de estudo, você revisa tudo que você viu ao longo da semana anterior. Isso vai te ajudar bastante com esse caderninho de erros que eu estou sugerindo aqui. E aí, você pode, a cada 4 ou 5 semanas, dar uma pausa e tirar uma semana só para revisão. Revisão do caderno de erros, olhar alguma pendência que você não conseguiu concluir. E aí, eu tenho certeza que você vai alavancar os seus estudos e chegar mais perto da sua aprovação. A cada dia, a cada mês, você vai chegar mais perto se você se dedicar com afinco ao seu estudo. Então, priorizem o estudo defensorial, não apenas as principais disciplinas, não apenas aqueles assuntos que vocês já sabem, que vocês gostam mais de estudar. Vão estudando o que vocês não conhecem do edital, coisas peculiares, que vocês têm que ver principalmente em direitos humanos. Tem muitos temas assim diferentes e a gente precisa se familiarizar. Mas nesse ponto que eu estou falando aqui hoje, que é para otimizar a sua pontuação de 25% a 30% da sua nota, tentem ir fechando aos poucos Estatuto da Criança e do Adolescente com a Lei do SINASE e as resoluções do CONANDA respectivas, Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente e Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tentem fechar o estudo do CDC com a jurisprudência em testes do STJ. E tentem também fechar o estudo dos princípios institucionais, com a legislação local do seu concurso, com a Lei Complementar 80/94 e alguns conteúdos doutrinários a respeito da evolução da assistência jurídica integral e gratuita nas constituições federais aqui do Brasil, o retrocesso que houve na Constituição Polaca de 1937, que não prevê essa assistência jurídica. Então, é importante que vocês olhem tudo isso, olhem as emendas constitucionais que alteraram o artigo 134 da Constituição Federal, o artigo 98 do ADCT, que trata sobre a PEC das comarcas, que ele foi transformado em artigo 98 após a aprovação dessa PEC. Então, é isso, são dicas rápidas. Podem anotar tudo, parem com calma, porque eu tenho certeza que esses pontos tratados aqui vão fazer a diferença na sua prova, na sua forma de se preparar para a sua prova. Bons estudos para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para fortalecer o nosso canal. Um grande abraço.